Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Aliás, um estudo, não uma reflexão. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nosso estudo de hoje tem por título Os Saduceus e a Ressurreição. Os Saduceus e a Ressurreição. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um estudo que o Senhor está me dando para transmitir ao teu povo. Que aqueles que me seguem e sentem a alegria, o desejo e entendem esta linguagem que trago, que seja cada dia mais edificados pela tua palavra, que muitos outros possam vir para crescerem espiritualmente, enquanto ainda podem, enquanto ainda têm redes sociais. E obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal, né? Então vamos para nosso estudo de hoje. Os saduceus não creem ou não criam, né, na ressurreição. Para eles, as pessoas morreram e pronto, não há ressurreição. Morreu, está morto, acabou. Mas em Mateus 22, do 23 ao 33, os saduceus abordam este assunto a Cristo ou para Cristo. Então, eles trazem este assunto para Cristo. Então, agora nós vamos estudar em profundidade este assunto, né, sobre a ressurreição, segundo os saduceus. Eles não criam, mas os fariseus criam. Então, havia uma divergência entre os partidos religiosos da época, né? Porque um grupo cria na ressurreição dos mortos, outro grupo não cria. Então, os saduceus não criam. Aqui no versículo 22 de Mateus, aliás, 23 de Mateus 22, versículo 23, Mateus 22, 23, nos diz assim: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição e o interrogaram. Então os saduceus chegaram para Jesus naquele mesmo dia. Jesus tinha feito uma pregação, né? Antes, a gente pode ler. E naquele mesmo dia, os saduceus foram até Jesus para fazer esta interrogação. Interrogaram ele dizendo, né? Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Preste atenção, isso aqui é uma pergunta de uma pessoa que não crê na ressurreição. Mas ele está aqui para provar a Cristo, o conhecimento de Cristo, para saber a opinião de Cristo. Então, ele queria
informações do que Cristo achava deste assunto. Então, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, no verso 23 nos diz que no mesmo dia, os saduceus, que não acreditavam que haveria ressurreição, o interrogaram neste assunto. Verso 24 nos diz, versículo 24, nos diz o seguinte, dizendo: Mestre Moisés disse, se morrer alguém, certo, isso aqui eu já li. Então, o versículo 24, neste verso, os saduceus usam a palavra de Deus para argumentarem as suas incredulidades naquilo que eles não concordam ou não entendem na palavra de Deus, ou ainda não têm o conhecimento do verdadeiro significado do que foi dito no texto. Então, os saduceus, ou eles não criam, ou eles não entendiam a palavra, ou eles não tinham o conhecimento dessa palavra, ou o verdadeiro significado da palavra ressurreição. Mas a Bíblia diz que eles não criam, eles não acreditavam. Por isso eles levaram esta indagação para Jesus, para provar Jesus. Então, os versos do 24 ao 28, os saduceus contam uma história para Cristo, para ilustrar uma passagem da Bíblia que Moisés escreveu, para provar para Cristo que não havia ressurreição. Então, eles queriam, usando a própria Bíblia, queriam mostrar para Cristo que não havia ressurreição. Por isso eles disseram, mestre Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Desculpe. Então, assim aconteceu com todos os 7. Então, a pergunta dele é: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, na ressurreição dos mortos, quem vai ser o marido desta mulher? Já que todos casaram com ela, Versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Jesus está aqui dizendo que eles estão errando nesta interpretação deles, porque eles não conhecem as Escrituras. Então, nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e queremos apoiar alguma coisa que entendemos do nosso jeito, baseado em um conhecimento que não é o verdadeiro das Escrituras. E tem muitas pessoas fazendo isto. Foi isso que Jesus disse aqui para esse fariseu. Porém, respondendo, disse-lhes, para os fariseus, errais, vocês estão errando. Não errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, foi isso que Cristo disse. Cristo disse para eles que eles estavam errando em não crerem, em não conhecerem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Então, eles estavam errando, eles não criam na ressurreição dos mortos, porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso eles estavam usando a palavra que Moisés deixou para apoiar a crença deles em não crerem na ressurreição, querendo apoiar isso na Bíblia. E tem muitas pessoas dizendo isso. Eles não conheciam as Escrituras e nem o poder que Deus tem. Pois se conhecessem as Escrituras, eles também conheceriam que foi profetizado que o Cristo morreria, mas que também ressuscitaria, não somente o Cristo, mas todos os que são de Cristo, que são de Deus. Daniel 12, 2, Daniel profetizou isso. Se eles conhecessem as Escrituras, eles saberiam isto. Então, Jesus está dizendo para eles, vocês errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E olha que eram religiosos que ensinavam as Escrituras. Então, esse partido dos fariseus, eles não criam que os mortos ressuscitariam. Então, Daniel 12, 2 nos diz assim: e muitos dos que dormem, mortos, né? Muitos dos que estão mortos, no pó da terra, dormem no pó da terra porque estão mortos, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Então, Daniel está dizendo aqui nas Escrituras que sim, há ressurreição e no último dia vão ressuscitar muitos para a vida eterna e muitos para a vergonha eterna. Este é o problema de muitos pastores hoje. Acham que conhecem a palavra de Deus, mas estão errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Ele, Jesus, quando andou na terra, ressuscitou muitas pessoas. Se os saduceus conhecessem a palavra de Deus, eles saberiam que Elias ressuscitou o filho da viúva e Eliseu também ressuscitou o filho da mulher que ajudou ele. Eles também saberiam que um morto a ser colocado na mesma sepultura de Eliseu, o morto foi ressuscitado. Muitas pessoas interpretam a palavra de Deus erradamente ou erroneamente por falta de conhecimento das Escrituras. Então, tem pessoas que pegam um texto fora de contexto e ficam pregando heresias, como esses fariseus, como esses saduceus aqui. Eles eram religiosos, ensinavam as Escrituras, mas estavam pregando mentiras e apoiando a sua tese, apoiando as suas interpretações no texto que Moisés deu, para dizer que não haveria ressurreição, porque a mulher casou com os 7 irmãos e quando ela ressuscitasse, ela ia ser mulher de quem? Logo não ia haver ressurreição.
Então, aqui os versos do 30 ao 32, Jesus diz o seguinte: Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Então, os versos do 30 ao 32, Cristo explica sobre a ressurreição. Os saduceus falaram da ressurreição do corpo, mas Cristo falou em 2 tipos de ressurreição. No verso 30, Cristo fala da ressurreição dos mortos quando ele voltar para a igreja. Então, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, Cristo está dizendo que na ressurreição, no arrebatamento, quando Cristo voltar, os que foram mortos, aqui em 1 Tessalonicenses 4,17, os que morreram, então eles, na ressurreição, na volta de Cristo, os que foram mortos, eles vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui Cristo está dizendo que há sim a ressurreição dos mortos, e Cristo está dizendo que ele, quando vier, quando voltar, os mortos vão ressuscitar para ir ao encontro dele nos ares e nunca mais vão deixar Cristo. Então, em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, Paulo fala da ressurreição, fala da transformação do corpo daqueles que não foram mortos, não estavam vivos quando Jesus voltou. Então o corpo será transformado, mas os que morreram, o corpo será ressuscitado. Aqui o verso 31 nos diz o seguinte: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo? Então, Cristo está dizendo aqui para os saduceus, se eles não estavam lembrados. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo? Vocês não leram, vocês não têm lido o que Deus falou.
Então, eles eram professores, eles eram mestres, eles eram religiosos, eles ensinavam a palavra. E Jesus está perguntando para eles: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos tem declarado, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, no versículo 31, Cristo fala da ressurreição do espírito da pessoa. Pois quando ela nasce de novo, preste atenção, aqui Cristo está falando de duas ressurreições. Os saduceus falavam de uma ressurreição, a ressurreição do corpo, mas Cristo está falando de duas ressurreições, né? A do corpo e a do espírito. Por isso ele diz, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, esta pessoa está nascendo espiritualmente. Esta pessoa está ressuscitando espiritualmente. O espírito da pessoa volta à vida. O espírito da pessoa voltou a se relacionar com Deus. Então, isso é a ressurreição espiritual. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito, como João diz em João 3:5, então essa pessoa nasceu a segunda vez. Primeiro ela nasce fisicamente, nasce da carne e do sangue, nasce dos seus pais, nasce humanamente. Mas ela precisa nascer a segunda vez. Ela precisa nascer espiritualmente para poder pertencer a Deus, para poder fazer parte do povo de Deus. Então, a primeira ressurreição que acontece na vida da pessoa é a ressurreição espiritual. Então, primeiro a pessoa nasce fisicamente, mas espiritualmente ela nasce primeiro do que o corpo. Preste atenção. Fisicamente ela nasce primeiro, mas espiritualmente ela nasce primeiro. Entenderam? Não, né? Primeiro você nasce fisicamente. E no mundo espiritual, no mundo físico, primeiro você nasce fisicamente, o corpo humano. Mas no mundo espiritual, você nasce primeiro espiritualmente. Por quê? Porque o seu corpo está vivo, mas seu espírito está morto. E para o seu espírito ressuscitar, você precisa nascer da água e do espírito. João 3:5. Então, primeiro você tem que nascer espiritualmente. E o que é esse espiritualmente? O que é esse nascer de novo? Isso significa ressurreição, como Paulo diz, né? Que nós fomos ressuscitados em Cristo. Por quê? Porque todo ser humano já nasce com o seu espírito morto. Então, espiritualmente, todos já nascem mortos, pois nascem sem comunhão com o Pai, pois nascem sem um relacionamento com Deus. E para eles terem esse relacionamento espiritual com Deus, precisam nascer de novo, precisam ressuscitar, precisam voltar a ter comunhão com o Pai. Então, primeiro eles nascem, nós nascemos espiritualmente, depois ressuscitaremos fisicamente, porque primeiro se nasce morto espiritualmente, depois o corpo físico morre.
Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Então, depois a ressurreição, primeiro a ressurreição espiritual, depois a ressurreição física. No verso 32, Cristo explica que Deus é Deus de vivos e não de mortos, pois todos aqueles que são filhos de Deus têm os seus espíritos vivos, pois já nasceram de Deus, pois nasceram da água, que é a palavra de Deus, que é Cristo, e do Espírito, que é o próprio Deus em Cristo. Aí você lê João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus aquele que espiritualmente já foi ressuscitado, já voltou à vida, já nasceu de novo, já tem um relacionamento com o Pai Eterno. Somente aqueles que já nasceram de novo, João 3 e 5, são vivos, pois têm a vida que é Cristo, que é a palavra, que é o próprio Deus em corpo, alma e espírito. Então, todos aqueles que já foram ressuscitados, que já nasceram de novo, é porque já tem Cristo dentro de si. Então, João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não nasceu, não ressuscitou espiritualmente, você não tem a vida, você não tem a palavra de Deus dentro de você, você não tem Cristo. Então, Cristo diz, eu sou o caminho, você precisa estar no caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, Cristo é o caminho que leva a Deus. Cristo é a verdade que nos liberta da mentira do diabo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, existem 2 tipos de ressurreição para os filhos de Deus. Preste atenção. Para os filhos de Deus, 2 tipos de ressurreição. Para os filhos do diabo, 1 tipo de ressurreição. Então, a primeira ressurreição para os filhos de Deus é a ressurreição espiritual. Ele nasce da água e do Espírito. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo. Aí você vai ressuscitar em 1 Tessalonicenses 4,17. Aliás, 4,16 e o 17 é a transformação do corpo daqueles que estão vivos. O versículo 16 é que diz, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E Apocalipse 24, os judeus que na grande tribulação morrerem por causa de Cristo, quando Cristo voltar a este mundo para governar este mundo, eles também serão ressuscitados. Então vamos aqui para o Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, preste atenção, as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, entenderam? E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas, os judeus, que morrerem na grande tribulação, porque não negaram a Cristo, eles vão ser ressuscitados. É que diz, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, Jesus, ele está dizendo para aqueles saduceus, se eles conhecessem a palavra e o poder de Deus, eles saberiam que existe
a ressurreição, porque Deus, Ele é a ressurreição. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. O próprio Deus é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é quem dá vida. Já os que não têm Cristo como Salvador e Senhor terão apenas a ressurreição do corpo para enfrentarem o juízo de Deus e serem lançados com o seu corpo como ele é e com o seu espírito morto no lago de fogo que arde com enxofre. Então a gente vai ver bem aqui no Apocalipse 19, 20, que nos diz assim, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, eles não vão nem ressuscitar fisicamente, porque eles não vão morrer. Eles vão ser logo jogados no lago de fogo. Mas no Apocalipse 20, 14 e 15, nos diz o seguinte, 14 e 15, nos diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a segunda morte para aqueles que não têm Cristo é o ser condenado eternamente, porque os seus espíritos não ressuscitaram, não nasceram de novo. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui depois do juízo final. Então, Deus vai ressuscitar todos os mortos para entrar no juízo final. Depois do juízo final, com seus corpos ressuscitados, mas seus espíritos mortos, então, todos aqueles que passaram pelo juízo e não tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, serão lançados vivos, seus corpos vivos, porque foram ressuscitados. Assim como o falso profeta e o anticristo serão lançados com os seus corpos que foram ressuscitados, seus corpos físicos, não será um corpo espiritual. Não será o corpo que os filhos de Deus, a igreja, receberá na volta de Cristo. O corpo deles será um corpo que eles tinham na terra. E é nesses corpos que eles serão lançados no lago de fogo. Então, pois rejeitaram o Salvador para terem o seu espírito e corpos ressuscitados espiritualmente. Então, somente aqueles que nasceram da água e do Espírito, que nasceram de novo em Deus, que retiveram o seu Espírito ressuscitado, só estes vão ter o seu corpo ressuscitado, mas em um corpo espiritual, não no corpo que nós temos aqui na terra. Será um corpo espiritual, será um corpo eterno. Mas aqueles que não têm Cristo receberão seu corpo que tinha na terra e serão lançados no lago de fogo com este mesmo corpo. Então, em 1 Tessalonicenses 4:17, ou melhor, 16, para terem direitos de não somente verem o reino de Deus, mas entrarem no reino de Deus, precisam nascer de novo. Então, ninguém vai entrar no reino de Deus, ninguém vê o reino de Deus, ninguém entra no reino de Deus com o espírito morto, porque o reino de Deus é espiritual. E para entrar nele, você tem que estar com o seu espírito vivo. Você tem que estar com o seu espírito ressuscitado.
Você tem que estar com seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Você tem que estar com seu espírito ligado em Cristo para poder entrar, para poder ver. Nós podemos ver o reino de Deus neste mundo. Mas para entrar no reino de Deus, precisamos nascer, ressuscitar o nosso espírito. Isso acontece quando cremos e recebemos Cristo Jesus. Cristo é a palavra encarnada. E o Espírito de Deus vem morar dentro de nós, usando essa palavra para transformar nossa alma. Então, aqui em João 3, Jesus disse para Nicodemos, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Versículo 5, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Aqui em João 14, do 3 a 1, Jesus diz, eu vou para a casa do Pai, mas eu vou voltar para levar vocês. Então, Cristo diz, eu vou, mas eu vou voltar para levar vocês, meus discípulos, minha igreja, para vocês estarem comigo. Então, só vai para o céu, só vai para o reino de Deus aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já tiveram seu espírito ressuscitado, para que o seu corpo também seja ressuscitado, mas não no corpo terreno, em um corpo espiritual. Então, aqui em Mateus 25, 10, nos diz o seguinte, Mateus 25, 10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, essa passagem aqui é o cumprimento de João 14, do 1 ao 3. Jesus diz, eu vou para a casa de meu pai, mas eu vou voltar para levar vocês. Então, em Mateus 25, 10, Jesus vem pegar a sua igreja, porque a igreja já é espiritual, ela já nasceu da água e do Espírito, ela já ressuscitou. Deus é a vida, e para ter vida tem que ter Deus dentro de si. E para ter Deus dentro de si é necessário ter o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Então não existe salvação sem Cristo. Somente em Cristo você tem esta salvação. Só em Cristo você ressuscitado. Então você precisa crer que Jesus é o seu Salvador, que Ele é Deus, o Deus que se fez homem. E Ele veio para dar vida, para que você tivesse vida, porque Ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode lhe dar vida. Ele pode ressuscitar o seu espírito e também o seu corpo. Então, mas você precisa crer, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é errado, mas você precisa de Cristo, e você arrependido e até Ele pedir perdão. Aí quando isso acontece, em 1 João 5, nos diz assim, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, os versos do 11 ao 12, nos diz o seguinte, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, somente a vida no Filho de Deus, porque Ele é quem dá a ressurreição
tanto do nosso espírito como do nosso corpo. E quem rejeita a Cristo, rejeita a vida, rejeita a ressurreição. Então, aqueles saduceus, se eles conhecessem a palavra de Deus, eles jamais iriam pregar heresias. Muitas pessoas estão pregando heresias, porque não conhecem a palavra de Deus. E anda combatendo aqueles que estão pregando a verdade. Aqueles saduceus foram até Jesus para tentar combatê-lo, né? Porque Jesus, ele prega a verdade. Então, aqui Romanos 8:9, que é que Paulo nos diz aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, quem tem Cristo, o Espírito já está vivo, mas o corpo morto, porque ele vai morrer e ele precisa ressuscitar em um novo corpo. Se ele tiver Cristo, ele vai ressuscitar em um novo corpo. Mas se ele não tiver Cristo, ele vai ressuscitar em um corpo velho. O seu corpo morto, ressuscitando, o seu espírito morto, ressuscitando em um mesmo corpo, o seu corpo velho. E tanto o espírito morto quanto o corpo morto irão, o corpo ressuscitado, né, irão para o inferno. Mas os que têm Cristo, o seu espírito ressuscitado, o seu espírito novo, nasceu de novo, nasceu espiritualmente, porque estava morto e ressuscitou. Agora, quando a pessoa morrer fisicamente e quando Jesus voltar, o seu corpo será ressuscitado em um novo corpo, um corpo santo e perfeito. Não nesse corpo mortal, não nesse corpo mais. Nos nossos dias, tem muitos religiosos saduceus que usam um texto da Bíblia para apoiarem nele a doutrina que receberam de alguém que não conhecia bem as Escrituras e fazem dele uma doutrina e passam para outras pessoas como se do jeito que eles entendem, interpretam o texto, fosse o jeito correto e condenam a verdadeira revelação das Escrituras em relação àquilo que a pessoa entendeu. Então, foi o que os saduceus fizeram. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, eles estavam apoiando aquela crença dele num texto em que Moisés deu. Eles estavam interpretando erroneamente a palavra de Deus. E hoje, o que mais tem é gente interpretando erroneamente a palavra de Deus. Principalmente esse texto. Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. Todo mundo repete isso, ou quase todos. Nem todos repetem, mas a maioria. Por quê? Porque Cristo disse que ninguém sabia nem o dia e nem a hora da volta dele. Dia e hora, mas um ano não tem só dia e hora, tem ano, mês, dia e horas. Então, dia e horas é tempo exato. Ninguém sabe o tempo exato, o dia exato, a hora exata da volta de Cristo. Mas o ano e o mês Jesus deixou revelado na Bíblia, eu já dei para vocês. Então, quando lemos Mateus 22, do 34 ao 35, vemos isso. Então, Mateus 22, 34 e 35.
nos diz o seguinte: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então agora era o outro grupo religioso querendo testar Cristo. E os fariseus, primeiro foram os saduceus, viram que Jesus desfez a doutrina deles de que não havia ressurreição. Agora vieram os fariseus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar que estavam os fariseus, os saduceus, né? E um deles, doutor da lei, preste atenção, este era doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, então este queria experimentar o conhecimento que Jesus tinha das Escrituras. Ele não conhecia o verbo de Deus, né? Os doutores da lei, medindo o conhecimento da palavra com a própria palavra, né? Que é Cristo, o verbo de Deus. Já pensou? Um homem se achando muito sábio, querendo peitar a própria palavra. Então, hoje, muitos, por não conhecerem a verdadeira revelação da palavra, estão fazendo como os saduceus e os fariseus, né? Estão peitando a própria palavra, né? Hoje, muitos, por não conhecerem a verdadeira revelação da palavra de Deus, estão discutindo com o próprio Deus a palavra de Deus, pois estas pessoas não aceitam a verdadeira revelação da palavra de Deus e, ao interpretarem erroneamente, pois receberam dos outros esta interpretação. Então, estão recebendo de outras pessoas a interpretação de textos que eles estão só repetindo. Não tem comunhão com o Espírito Santo para receberem do Espírito Santo a revelação da palavra. Mas, em João 14, 26, Jesus disse o seguinte, João 14, 26, Jesus diz assim, olha o que Jesus disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o nosso professor, o nosso doutor, o nosso mestre, não são os homens, é o Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo que revele a palavra dele para nós. Mas para isso é necessário conhecermos a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa estudar a palavra para que o Espírito Santo lhe revele. Então, é o Espírito Santo, mas os fariseus, o doutor da lei, estava ali querendo questionar a palavra de Deus com o próprio Deus, com a própria palavra. Então, em João 14, 26, Cristo nos diz quem é o nosso professor. É o próprio Espírito Santo quem nos dá a revelação da sua palavra aos que o buscam. Não o conhecimento teológico de alguém
ou de algum professor das Escrituras, que buscam este conhecimento somente pelo lado do seu intelecto, do seu conhecimento humano, não na revelação do Espírito Santo. Sem o azeite na lamparina, no candelabro, não haverá luz no templo, pois é o azeite, que é o Espírito Santo, que faz a lamparina, que é a palavra, alumiar todo o templo. Vocês entenderam essa linguagem espiritual aí? Então, é isto. Está em Êxodo, capítulo 27. Êxodo 27. Vou ler aqui para os irmãos. Êxodo, capítulo 27, do 20 ao 21, nos diz assim. Do 20 ao 21. E a quarta ordem será de uma 27, estou no 28, desculpa. 27, do 20 ao 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, aqui Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo para que ele estivesse lá. O tabernáculo era a casa de Deus. Então, preste atenção. A casa de Deus. E Deus mandou que eles fizessem azeite puro. Para quê? Para colocar nas lamparinas do candeeiro. Então, o candeeiro tem 7 lamparinas, 7 bicozinhos. Cada um bico dele é uma lamparina. Então, para que aquela lâmpada, aquele candeeiro alumiasse, desse luz, é necessário o azeite. E o azeite é o Espírito Santo. A lamparina é a palavra de Deus. Isso aqui tem esse significado. O templo é a casa do Espírito Santo. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. Vamos para Mateus 25. Mateus 25, do 2 ao 4, que nos diz assim: E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Entenderam? Então, o azeite é o Espírito Santo. As lâmpadas é a palavra. E o templo é eu e você. Então, a vasilha é a vasilha que leva o azeite, a vasilha de reserva, são todos aqueles que já estão preparados. Então, aqui só tem esse azeite na sua lamparina, ou a palavra de Deus, a palavra de Deus que está no templo, que é a lamparina, que é o candeeiro, que está no templo, só é acesa se tiver o azeite. O que isso quer dizer? Que aquela pessoa que ainda não ressuscitou espiritualmente, ela não tem o Espírito Santo dentro de si para revelar a palavra de Deus, que é a lamparina. Se ele não revelar esta palavra, que é representada pela lamparina, que está nas suas mãos e no seu coração, ela não vai alumiar a sua vida, o seu templo. Então,
os judeus, eles têm a lamparina, mas não têm o azeite. Por isso eles foram comprar azeite nos mercadores. Mas as virgens sábias tinham o azeite de reserva. Tinha azeite na lamparina e tinha azeite de reserva. Então eu já disse que a vasilha de reserva é o Novo Testamento. E as lâmpadas, o candeeiro é o Velho Testamento. Então o Espírito Santo, que é o azeite, ele, para que eu entenda a palavra de Deus, ele precisa me revelar. E para eu ter esta revelação, eu preciso estar em comunhão com ele. Então, quem ainda não nasceu de novo, quem ainda não teve esta ressurreição espiritual, não tem o azeite. Ele, se morrer sem o seu espírito ser ressuscitado, ele vai para o inferno, porque seu espírito é morto. Mesmo que seu corpo ressuscite no dia do juízo, ele vai para o inferno. Então, que os irmãos possam ter entendido. Mastigue esse alimento, assiste mais de uma vez, para que você entenda bem. Não somente os prudentes têm o azeite, por isso tem a palavra acesa na sua vida. E o Espírito Santo revela para esta pessoa a sua palavra, clareando todo o espírito, alma e corpo desta pessoa, clareando o seu entendimento. Você não é preciso mais. Você que está em comunhão com o Pai, conhece a palavra, e o Espírito Santo vai lhe dando esta revelação da palavra. Você vai tendo esta clareza, esta lâmpada que é a palavra, sendo queimada para dar luz, o óleo queimando, dentro desta lamparina, queimando nesta lamparina para dar esta luz, vai alumiar o seu caminho para você não tropeçar em alguma pedra. Então, vocês entenderam? Então, a lâmpada é a palavra, é o Velho Testamento. A vasilha de reserva, onde tem o azeite, é o Novo Testamento, e o azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro do templo. A lamparina está dentro do templo. E o templo é eu e você. Então, quem já nasceu de novo, quem já nasceu da água e do Espírito, quem já ressuscitou, tem o Espírito Santo. E vai ressuscitar quando Jesus voltar para a sua igreja. Ele vai ressuscitar e vai receber um corpo novo, um corpo espiritual, não mais um corpo físico, mas um corpo transformado, e vai ao encontro de Cristo e vai para o céu com Ele, porque nós somos espirituais. Mas aqueles que rejeitaram Cristo, eles vão ressuscitar somente o seu corpo no dia do juízo, para receber a sentença final e ser lançado no fogo. Que o Senhor nos abençoe, espero que os irmãos tenham entendido. E que fique firme em Cristo. Não desista, não negue Cristo. Nós vamos entrar no próximo ano para um tempo muito difícil para a igreja. Mas você precisa permanecer firme. Jesus diz em Mateus 24:13, quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação. Será salvo de quê? Da condenação eterna. Será salvo de quê? Do lago de fogo. Então, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por esse estudo maravilhoso. Que os teus filhos e filhas
possam entender realmente a tua palavra revelada, não somente interpretada por pessoas que não têm esta revelação. E nos ajude, Pai, a permanecer firme. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esta live para frente, para outras pessoas, para que elas entendam a palavra de Deus, receba Cristo de verdade. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar, convide ele para entrar no seu coração, se arrependa dos seus pecados. E dê o seu bonzinho, dê o seu like, comente, se inscreva no meu canal e compartilhe. E assim iremos fazer a vontade de Deus. E até o próximo estudo.